Olá, tudo bem? Neste vídeo a gente vai criar o nosso primeiro web service baseado em SOAP. O nosso web service ele vai ter dois serviços. Um método que vai calcular a idade de uma pessoa, a gente vai passar a data de nascimento e ela vai retornar quantos anos essa pessoa tem. E um segundo método que vai dizer o dia da semana que essa pessoa nasceu. Nós já temos o nosso projeto Maven criado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de como criar o projeto Maven e também configurá-lo. E como é um projeto Maven, a gente tem que colocar as dependências que nós vamos utilizar para desenvolver a nossa aplicação. Então a gente vem aqui no arquivo pom.xml, nós vamos nas tag relacionada às dependências. Por enquanto a gente tem a dependência aqui somente do JUnit, e aqui nós vamos colocar as dependências relacionadas ao desenvolvimento do nosso web service. Estas aqui são as três dependências que nós precisamos para implementar o nosso web service. Você pode observar aqui, ó, que nós já estamos utilizando a implementação do Jakarta, tá? Do projeto Jakarta. Depois de adicionar essas três dependências, basta nós salvarmos o nosso arquivo e depois nós vamos criar uma interface de serviço, que é a interface que vai apenas listar quais os dois serviços que o nosso web service vai ter. Então nós vamos clicar aqui no pacote principal da nossa aplicação, onde está a nossa classe principal, clicar com o botão direito do mouse sobre o pacote, New Interface. A nossa interface vai se chamar Certidão de Nascimento e ela vai estar dentro do pacote Serviço. Então vamos clicar em Finish. E aqui nós estamos com a definição da nossa interface de serviço. Então essa nossa interface ela vai possuir dois métodos. Um método onde a gente vai passar a data de nascimento e ele vai dizer quantos anos que a gente tem. Um segundo método onde a gente também vai passar a data de nascimento e ele vai dizer o dia da semana que a gente nasceu. Então agora nós vamos definir esses dois métodos para depois nós criarmos uma classe que implemente essa interface. Aqui estão definidos os nossos dois métodos, o que vai calcular a idade da pessoa e o que vai dizer qual que é o dia da semana que ela nasceu. Vamos salvar essa nossa interface e criar uma classe que vai implementar essa interface. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do pacote de serviço, New Class. A nossa classe vai se chamar Certidão de Nascimento Implements. Está escrito errado aqui. E eu vou clicar nesse botão aqui para já aproveitar e dizer que eu vou implementar essa minha interface, certidão de nascimento. Clicar em OK. Eu fazendo isso aqui, quando ela já gerar a classe, ela já gera os dois métodos que vão ser implementados. Vou clicar em Finish. Então a gente tem a nossa classe que vai implementar a nossa interface de serviço. Então vamos para alguns conceitos aqui, né? Observem que eu criei uma interface e estou criando uma classe que implementa essa interface, tá? Então a gente poderia tranquilamente, né, apenas criar uma classe e dizer quais são os nossos métodos de serviço. Mas isso a gente estaria desenvolvendo fora do padrão, tá? O correto é nós definirmos uma interface de serviços e depois implementar essa interface. Essa interface de serviço, ela se chama SEI, Service and Endpoint Interface. E essa classe de implementação se chama SIB, que é Service Implementation Bean. Então, a forma correta de se implementar um serviço baseado em SOAP, primeiro é definir a interface e depois fazer a implementação dessa interface. Eu vou deixar no comentário o nome SEI e SIB, o SEI aqui na certidão de nascimento e o SIB aqui na
certidão de nascimento implementes, para que você possa utilizá-lo como referência caso você queira fazer alguma pesquisa para se aprofundar melhor no assunto. Então aqui eu já deixei o comentário para especificar que essa classe é uma SIB e que essa interface é uma SEI. Agora nós vamos utilizar algumas anotações aqui que especifica que essa interface é uma interface de serviço e que ela vai prover um serviço simples. O que é um serviço simples? Ele só vai receber dados primitivos tanto na entrada quanto na saída desse serviço, ou seja, vai receber uma string, vai receber números inteiros, dobro, esse tipo de coisa. A gente não está trabalhando com dados mais sofisticados, como objetos aqui. Isso a gente vai deixar para uma próxima aula. E também a gente vai dizer que esses métodos aqui são operações de serviços. Então a gente tem que usar algumas anotações para isso. Eu já adicionei as anotações para a gente não perder tempo digitando. Essa anotação Web Service indica que essa interface vai ser uma interface de serviço. E essa anotação SOAP Binding com o estilo RPC indica que nós vamos trabalhar com dados simples, com tipos primitivos, tanto na entrada dos nossos métodos como parâmetro, como nos retornos dos nossos métodos. Mais para frente a gente vai utilizar outro estilo aqui, que a gente vai utilizar dados mais sofisticados, como objetos Java. Essa anotação Web Method indica que esses métodos são operações de serviços. Observe que essas anotações, ela vem imediatamente acima daquilo que eu quero anotar. Por exemplo, essas duas anotações aqui, eu estou anotando a interface, ela vem imediatamente acima da interface. E essas anotações Web Method, ela vem imediatamente acima dos métodos para indicar que eles são operações de serviço. Neste ponto aqui, nós já definimos a nossa interface e quais as operações que essa interface de serviço vai prover para quem consumir esse serviço. Agora a gente vai de fato implementar essa interface na nossa classe certidão nascimento implementes. Aqui também eu coloquei já o código para que nós não perdemos tempo digitando a codificação, porque os métodos são relativamente grandes. Esse nosso método calcularidade, ele vai receber uma idade no formato string. Aqui eu estou criando um formato para essa idade. E esse inteiro aqui é que vai dizer a idade da pessoa. Por exemplo, se ela vai ter 10, 20, 30, 50 anos de idade. Então aqui eu estou fazendo algumas coisas que não vêm ao caso, né? Ficar explicando aqui detalhadamente, porque a gente está trabalhando com web service, não com classes simples do Java, né? Mas, a grosso modo, aqui eu estou transformando a idade que foi passado como uma string num tipo date, para que nós possamos, né, fazer um cálculo sobre essa data. E aqui eu estou criando um calendar e dizendo que esse tipo date está sendo passado aqui para que eu possa criar esse calendar. De fato, aqui embaixo é onde que eu estou fazendo o cálculo, pegando a idade que a pessoa passou, né, como parâmetro, e a data de hoje, e fazendo uma subtração para calcular quantos anos que essa pessoa tem. Caso a gente não esteja no mês e na data de aniversário dessa pessoa, por exemplo, se a gente está aqui em fevereiro, se a pessoa vai fazer um aniversário em outubro, a gente não está no mês de aniversário dele ainda. Então a gente tem que fazer alguns testes aqui para fazer um decremento na idade calculada da pessoa, que foi calculada aqui em cima, para que nós não possamos errar nesse cálculo. Então, se a gente não chegou no mês ainda de nascimento da pessoa, a gente decrementa um ano. Só que se a gente já chegou no mês de nascimento da pessoa, só que se não chegou no dia também, a gente também vai decrementar um ano, ok? Então aqui a gente vai retornar a idade da pessoa. Então se essa pessoa, por exemplo, nasceu em 30 de dezembro de 82, por exemplo, vai retornar que ela tem 39 anos, ok?
Este outro método aqui, a gente vai receber, né, ele vai receber a data da pessoa, de nascimento da pessoa no formato string como parâmetro, da mesma forma que o método de calcular a idade da pessoa, nesse formato aqui. E a gente vai também criar um calendar, né? Com base nesse. A gente vai pegar a idade que passou aqui em cima, né? Criar um date para depois criar um calendar baseado nesse date aqui, para que nós possamos verificar qual que é o dia da semana que essa pessoa nasceu com os métodos dos calendar, tá? Da classe calendar. Então, depois que a gente vai calcular o dia, né? O dia não, desculpa. Vai calcular o dia da semana que a pessoa nasceu. Ele vai começar de 1, que é domingo, até o 7, que é sábado. Então, por isso que eu tô, por exemplo, se ele calcular aqui número 1, que é domingo, então eu tenho que, para pegar o índice aqui do vetor que eu criei aqui em cima, para dizer que o retorno vai ser domingo, né? Então eu tenho que pegar o valor zero aqui, na posição zero, que é o domingo. Então por isso que eu estou colocando o menos 1. Então, essa é a implementação desses dois métodos. Só que além de implementar esses dois métodos, a gente tem que dizer explicitamente aqui qual que é a interface de serviço que a gente está implementando por meio de uma anotação. A anotação que nós vamos utilizar aqui é a Web Service, que é a mesma anotação que nós utilizamos na nossa interface de serviço. Só que aqui nesta anotação, nós vamos linkar a nossa implementação por meio dessa propriedade Endpoint Interface com a nossa interface de serviços. Observe aqui que como valor dessa propriedade, eu estou colocando todo o caminho onde está a nossa interface de serviço. Então, estou colocando todo o caminho dela de pacotes. Se nós olharmos aqui, é o mesmo caminho desse pacote. E também o nome da nossa interface de serviço. Observe que, mesmo a gente anotando essa nossa implementação do serviço, a gente não está anotando os métodos com Web Method, da mesma forma que é anotado aqui, ó. Então, não há esta necessidade de anotação. Agora, nós temos que implementar a publicação do nosso serviço, para que outras aplicações consumam o serviço que a gente está disponibilizando. Então, a gente vem aqui na nossa classe principal, e é aqui que a gente vai implementar a disponibilização do nosso serviço, a publicação do nosso serviço. Eu já coloquei o código aqui de publicação para que a gente não perca tempo digitando. Basicamente, aqui no nosso método main da nossa classe principal, a gente tem que criar um objeto da nossa classe de implementação, nossa classe SIB, e utilizar o método publish dessa classe endpoint para dizer onde a gente quer publicar o nosso serviço, qual que é o caminho que a gente quer publicar o nosso serviço, e dizer qual serviço que a gente está publicando, que é um objeto da nossa classe de implementação de serviço que a gente acabou de criar aqui em cima. Então vamos rodar esse serviço para a gente ver se ele de fato vai ser publicado. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima aqui da nossa classe e rodar como uma aplicação Java. Então, correu tudo bem. Neste ponto aqui que é publicado o serviço, e aqui, essa mensagem aqui, quando aparece, ela significa que deu tudo certo. Por isso que ela apareceu aqui embaixo. Então, para a gente conferir o nosso serviço, onde que ele está publicado, a gente pode fazer o teste utilizando o browser. Então, a gente copia essa URL, vai até o browser, e a gente vai verificar que o nosso serviço foi publicado. A gente pode conferir a descrição no nosso serviço neste descritor de serviço, que é o WSDL. Então, se a gente clicar neste link aqui, a gente vai ver toda a descrição do serviço. Eu não vou entrar em detalhes neste momento, porque mais para frente a gente vai discutir melhor esse arquivo. O que a gente pode ver aqui, né, que a gente pode observar, são as operações que a gente implementou no nosso serviço.
Então, observe aqui, ó, calcula idade e a outra operação é o dia da semana nascimento. Então, essas foram as duas operações que a gente implementou para que outra aplicação consuma o nosso serviço. Então, a gente vai parando por aqui, porque a ideia hoje era apenas criar um serviço e fazer a publicação desse serviço. E na próxima aula a gente vai consumir esse serviço com base nesse arquivo WSDL. Até a próxima.